Pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre a crise de confiança no Brasil. Eu vou começar essa história lembrando que o cenário global também ficou mais confuso. Mas não é só isso. Toda vez que a gente tem um ambiente externo atrapalhado, os investidores ficam mais cautelosos e olham com mais cautela as histórias locais. E aí que é o ponto do Carlos. Ele vai mostrar pra gente por que há menos confiança na gestão de política econômica no Brasil. Bom, deixa eu começar então olhando o cenário externo. Um pouco a história de 2024 foi a preocupação com a capacidade da inflação recuar nos Estados Unidos e, portanto, o espaço para corte de juros pelo Banco Central norte-americano. Essas preocupações foram reforçadas com a eleição de Donald Trump, porque a proposta de governo do novo presidente é basicamente dar mais estímulos fiscais, fechar a economia comercialmente e controlar a imigração. Ao final, você pode ter uma convergência muito mais lenta da inflação e não por outro motivo. O Banco Central norte-americano já sinalizou pouco espaço para corte de juros. Por outro lado, você tem a economia europeia com fragilidades em termos de crescimento, muita desconfiança em relação à sustentação do crescimento na China e na Ásia. Portanto, é uma combinação ruim para os mercados emergentes, porque você tem economia global desacelerando e juros altos nos Estados Unidos. É justamente por isso que os investidores ficam mais cautelosos, olhando com muito mais atenção as suas decisões de investimento, e aí os temas locais importam. E tem muita história no Brasil que atrapalha. E aí quem vai contar um pouco disso pra gente é o Carlos. De fato, os problemas locais têm chamado mais atenção, porque o que a gente vive aqui é uma crise de confiança, né, que tem se agravado. Uma crise de confiança nos instrumentos ou na capacidade da política monetária e da política fiscal entregarem o prometido, entregarem suas metas. E isso tem gerado problemas. Em relação às entregas de curto prazo, claro que sempre tem surpresas, né? A conjuntura ela traz novidades que acabam às vezes frustrando ali a entrega de uma meta, a meta de inflação de um ano, ou a meta de superávit primário de outro ano. Agora, quando a gente olha para números de longo prazo, esses números deveriam convergir para os números apresentados pelo governo ou pelo Banco Central, se a gente tivesse um alto grau de confiança. Você confia na capacidade dessas políticas de entregarem as metas, então quando você projeta alguns anos à frente, a tendência é que essas projeções sejam consistentes com essas metas. Agora, o que a gente tem visto é o contrário, né? E os números têm falado por si. Quando a gente olha para a projeção do Tesouro, por exemplo, o Tesouro projeta que a dívida saia de por volta de 78 em 24, suba até 2027, batendo ali 82% do PIB, e depois recuando para 75% lá em 2034. Quando a gente olha para o mercado, a trajetória é bem diferente. Ele sai dos mesmos 78% em 2024 e não para de subir até onde se tem projeção, que é 2033. É uma dívida que sobe continuamente e ela sobe para um patamar bem alto. Ela atingiria 93% do PIB em 2033. Ou seja, é uma trajetória bem discrepante para a dívida pública projetada pelo Tesouro e projetada pelo Focus, né? O que mostra essa crise de confiança na capacidade do fiscal de fato entregar uma trajetória de dívida que mostre uma estabilização da dívida em algum momento no intervalo razoável. A mesma coisa tem acontecido com o Banco Central. O Banco Central, que tem uma meta estipulada de 3% para a inflação. Quando a gente pega a mediana ali da pesquisa Focus até 2029, as projeções de inflação elas rodam entre 3,5% e 4%. Isso mesmo considerando uma expectativa já de Selic do mercado bem elevada. A Selic não cai para menos de 9,5% em todo esse período. Então, mesmo com a Selic alta, a inflação projetada pelo mercado ela continua acima da meta do Banco Central. Isso também demonstra uma crise de confiança na capacidade do Banco Central entregar aí a meta nos próximos anos. Isso já eliminando esses ruídos de curto prazo, essas surpresas econômicas da própria conjuntura, que são normais e acabam trazendo desvios para o curto prazo. Mas no longo prazo, essas projeções deveriam convergir. E o histórico do país ajuda para isso, né? O país tem um histórico de metas que não são cumpridas, né? Foram poucos os momentos em que a gente viu um recuo da dívida pública ou a inflação ficando abaixo da meta, por exemplo. Foram poucos os episódios
Então isso traz razão aí para toda essa desconfiança. Mas alguns acontecimentos recentes de expansão fiscal, por exemplo, como foi o caso de 2023, em que a gente teve um déficit bem expressivo, tudo isso agravou essa crise de confiança nesse momento. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.